Olá, tudo bem? Tá começando agora mais um Talk Mais, o podcast produzido aqui pelo portal Espirro Mais. Eu sou Gabriel Duarte, comigo de novo o nosso jornalista José Guilherme Ferreira. Boa tarde para você. Tudo bom, Zé? Tudo bem. Hoje a gente está aqui com Jorge Gutlich, que é artista, professor de gravuras em metal na UFMG, fundou o Atelier de Etzer aqui em São José dos Campos, né? Hoje está lá na Vargem Grande. E ele sempre viveu num ambiente de arte, né, Jorge? Conta pra gente. Tá aqui para falar sobre toda essa experiência artística dele, porque nada mais, nada menos é filho de Johan Gutlich, pintor holandês que veio para São José na década de 50, em 1953, fundou a tradicional Escola de Belas Artes aqui em São José dos Campos e criou raízes na cidade, tem uma grande carreira tanto dentro quanto fora de São José, né? E desde pequeno você tem essa experiência em arte, seguiu o caminho do pai e veio aqui para compartilhar com a gente histórias, a vivência, a produção e tantas coisas que a gente tem interesse em saber. E também, aproveitando esse momento, o Gutlich é homenageado numa exposição aqui em São José dos Campos. Jorge participou da curadoria também, junto com o Fábio Saped, que é lá no Museu Municipal, a exposição Gutlich Entre Mundos. Está disponível até 30 de novembro, agora de 2024. E quero saber, começar esse papo, quero saber a sua visão de como ficou a obra, né? Como ficou a exposição. O que você achou do espaço lá? Olá, boa tarde a todos, boa tarde, Gabriel, boa tarde, Zé Guilherme. Uma honra estar aqui, participando dessa conversa, que mais do que uma conversa, é um depoimento. Né? Eu vejo isso como um registro de um momento, de uma situação, de uma exposição, e é uma exposição que é muito especial, porque não se trata de um recorte da obra dele. Se trata de uma exposição que representa a trajetória de uma vida. Então, é uma exposição que tem também importância porque reinaugura o Museu Municipal, ou apresenta o Museu Municipal de São José dos Campos com uma nova feição, né? Resultado de uma reforma urbana que renovou o centro da cidade. E podemos dizer que é o ponto mais importante dessa reforma urbana, que é o lado da celebração da cultura. Tá? E o edifício ele foi todo revitalizado e pensado como museu. Era uma Câmara Municipal, foi escola, foi museu adaptado, e agora a leitura que se faz dentro é de um espaço apropriado à expografia, ou seja, à arte de expor. E essa é uma exposição que ela merece ser vista várias vezes, porque ela é dividida em setores. A ideia do curador, o Fábio Saped, foi trabalhar mais do que uma linha cronológica. A ideia dele foi trabalhar com sensações, com atmosferas, tanto que as salas elas possuem cores diferentes e ambientações diferentes, ambientação musical inclusive, que corrobora essa intenção de montar atmosferas. E uma das sugestões, não é uma obrigação, mas uma das sugestões é começar pela sala de inverno, que é uma sala vermelha, né, que representa um inverno ainda na Holanda, ou especificamente o último inverno da Segunda Guerra Mundial, que foi o pior inverno do século XX. O seu pai tinha que idade nessa? Meu pai nasceu em 1920. De 20. Né? Então, em 45, tinha 25 anos, 24, 25 anos. E teve uma produção muito intensa, mesmo durante a guerra. Ele era soldado? Não, meu pai foi soldado no final. A minha família holandesa, desde o século XIX, é radicalmente anarquista e anticlerical. Né? Não eram ligados à igreja nenhuma instituição. Meu pai, uma das frustrações de infância era não poder ser escoteiro. Meus avós não deixavam. Nada que tivesse uniforme, que tivesse identificação. Nada muito partidário, rígido, certinho. Nada que seja partidário. Não sei se isso foi incentivado também pela Primeira Guerra Mundial, né? Embora a Holanda fosse neutra, né? Mas eles eram contra. Mas meu pai, em
1944, ele foi incorporado ao exército canadense, ao setor irlandês do exército canadense, não como militar. Sim, ele teve a patente de sargento interino, mas como tradutor. Ele falava várias línguas e nessa época ele estava refugiado numa pequena aldeia no norte da Holanda, por conta de um incidente. Ele fazia parte de um grupo que ajudava a resistência. Só pelo que você comenta aqui, a gente já vê que ele era bem cigano também, né? Sem querer, né? Sem querer foi cigano, porque o ideal dele, segundo ele mesmo dizia, era ser uma pessoa pacata. Mas assim, veio a guerra... Ele queria a paz. A paz, ele queria uma vida tranquila, sabe? Ele era, inclusive, tinha uma noiva que era colega da faculdade, mas assim, a guerra fez com que as coisas se alterassem. De certa forma, Quem não passou pela guerra nunca vai saber exatamente o que é, né? Não passou, realmente foi. A cidade dele foi varrida, né? A única casa que sobrou do quarteirão. Ele é de Roterdã? De Roterdã. Foi o segundo pior bombardeio da guerra, né? O mais terrível foi de Varsóvia. O segundo foi de Roterdã e foi um bombardeio completamente inútil, simplesmente porque o país era neutro, a cidade já havia se rendido, mas os aviões saíram com bombas e tinham que despejar aquilo, né? E a Roterdã, qual a vida artística de Roterdã nessa época? Extremamente de pujante. Tradição, né? Extremamente pujante. A academia que meu pai frequentou, que hoje em dia chama-se Academia Willem de Kooning, né, não chamava-se Escola de Artes e Ciências Técnicas. Mas é uma escola que existe desde o século XVIII, né, desde 1700. Tem inclusive ele está na lista. Uma tradição. Tem uma tradição. Foi uma cidade, lógico, e é uma cidade portuária, né? Era o maior porto do mundo. E as ideias, as coisas floresciam lá, tanto que você vai encontrar muito exemplo de arquitetura moderna do grupo De Stijl, né? Os neoplasticistas em Roterdã. O Café de Unie, que é um dos mais importantes exemplos remanescentes, era lá. E o próprio Museu Boijmans, que é um exemplo de museografia, e também de filosofia museológica, é de Roterdã, né? O que mais me surpreendeu é que mesmo a cidade bombardeada, meu pai fez 2 exposições no Museu Boijmans. Uma vez eu perguntei, eu vi no currículo dele, me espantei, porque a cidade realmente, se você olha fotos, não havia quase nada, assim, uns setores que foram preservados. O museu, entre um deles, museu, prefeitura, né? E eu perguntei por que se fazia exposição durante a guerra, e ele dizia que, olha, a gente precisava de cultura como você precisa de água, comida, sabe? Então, era natural. Com a atual pesquisa que foi desenvolvida pelo historiador Kees Verbeek, na Holanda, ele descobriu que havia algo a mais também, o fato do museu estar em atividade durante a guerra. O diretor, o Dr. Hahnemann, ele queria preservar o museu da possibilidade de virar quartel ou hospital, né? Então ele realizava regularmente exposição de artistas holandeses, de edições do acervo, e manteve o museu nessa atividade. Ele, inclusive, assim como muitos regentes de orquestra, né, esse diretor do museu se filiou ao Partido Nacional Socialista, mas com a intenção de preservar a instituição, né? Todos os artistas eram obrigados... E o jeito é expor. O jeito é expor, é deixar em atividade, né? E você acredita, a gente está falando muito do período que ele viveu na Holanda, né, da parte da guerra, que foi um período pesado, e na própria exposição a gente consegue ver isso, né? A sala dessa inverno, parte, né? da vida dele se chama Invernos, né? Inverno, e ela é vermelha, bem assim, forte. Você acha que o Brasil trouxe a leveza, a paz que ele procurava, que nem você falou? Trouxe uma outra condição, né? Porque aqui ele chegou num outro planeta. Um outro planeta, porque ali no clima é totalmente diferente, uma cultura diferente, né? Uma cultura predominantemente católica. Ele veio de um país cuja a religião é basicamente calvinista, arminianista, ou seja, protestante. Na verdade, eles são mais capitalistas que
que protestante. Mas assim, ele tinha uma leitura do mundo católico muito romantizado, tanto que ele se ligou mais a essa namorada, essa noiva que ele se perdeu durante a guerra, a Águida. Ela era de família católica, né? E ele acabou se interessando muito pela questão estética do catolicismo. E aqui ele foi batizado no Brasil, né? Batizado em pé, né? Já com 42 anos em Tatuí, né? Mas por uma questão assim estética. Ele tinha uma relação mais Amorosa. amorosa. Foi. Mas assim foi bem estética mesmo, puramente. E qual a cor da Sala do Brasil? No museu, as obras que representam melhor a fase dele no Brasil. Qual que é a sua opinião? A sala do verão, né, que é ao lado, que é esverdeada, né, é uma sala que mostra esse enfrentamento de uma nova atmosfera, tá? Inclusive com uma releitura de um tema anterior, que é o campo de trigo. Nós não temos isso, né? Não é comum no Brasil, salvo no sul, né, do campo de trigo. Mas é uma solução de cor que ele dá muito próxima do que a gente vê aqui, né? E ele teve um problema para entender o Brasil também, porque você sai de uma chave, um matiz cromático já consolidado por séculos, né, de história da pintura, e chega ao Brasil, ele tem toda uma outra, né? Por exemplo, lá você tem as estações todas muito marcadas, né? Muito marcadas, tanto que o sentido da primavera é realmente muito forte, porque tudo está adormecido, tudo está quase morto, de repente surgem flores, né? Surge uma vida, os bichos saem da toca, realmente é muito simbólico. Nós não temos muito claro essa transição, salvo a época mais seca ou mais chuva, né? Então ele teve que adaptar o olhar para entender isso, entender os tipos humanos. Ele foi substituindo paulatinamente, e a paisagem ela passa a ser uma paisagem de enfrentamento, né? Ou seja, ele está andando, não está parado, ele está sempre em movimento. E as figuras humanas também, o que era o camponês, né? O que era o trabalhador do campo, porque meu pai era de uma identidade estética chamada expressionismo flamengo, né? O Flamengo diz respeito ao norte da Bélgica, mas era como se fosse uma referência para eles, né? É como se fosse, por exemplo, para a música popular no Brasil, o Nordeste, né? Ou seja, é mais uma região imaginária do que física, né? Ou seja, tem uma paisagem cultural ali. Então, ele se identificava com esse grupo Flamengo, que tinha um matiz ideológico socialista bem declarado, assim, não um socialismo de levantar bandeira, mas assim de admiração do trabalho do homem do campo, do operário, né? Da coletividade. Coletividade, é mais da nobreza daquele que trabalha com a terra, né? Que lida com os animais, que tem quase uma simbiose com o animal, né? Com o boi, com o cavalo. Isso é muito bonito. E lá a gente consegue fazer essa leitura, né? Dessa transição. E ele vai se encantar no Brasil com a imagem do cangaceiro. Primeiro com o filme, o Cangaceiro, ou A Morte Comando do Cangaço. Era contemporânea desse momento do cinema brasileiro. Né? Tanto que foi para Cannes, né? Ele ficou realmente impressionado com a figura... Com o Glauber Rocha. Não foi o Glauber, foi o Milton Ribeiro, né? Exatamente. Ele não conheceu o Deus e o Diabo Terra do Sol. Não. Eram os outros, né? Acho que o Cangaceiro, A Morte Comando do Cangaço, né? Que o Cangaceiro foi um filme icônico, né? Sim. A gente se esquece disso. E é curioso porque essa realidade também que você disse que atraiu ele, né? Do cangaço, do cangaceiro, do Nordeste, tá distante aqui de São José, que foi onde ele se instalou, né? O que você acha que também trouxe ele para cá? O que ele viu aqui na cidade, em particular, que... Ele foi chamado para cá, né? Na verdade, ele conheceu o Nordeste porque ele veio de navio e veio bordejando, né? Então, Recife, Salvador, né? Ele permaneceu um pouco em cada desses lugares, conseguiu identificar. Bem, a trajetória dele foi primeiro São Paulo. A intenção
dele não era permanecer no Brasil, era permanecer 1 ou 2 anos para fazer as exposições nos museus de arte moderna de São Paulo e do Rio. Né? Ele fez uma Bienal, né? Não, ele ajudou a produzir. Produzir. Acho que é a segunda Bienal. Era da Comissão Internacional. Não participou como artista expositor, porque o ideário já havia mudado da Bienal dessa época. Foi a Bienal do Abstracionismo. E ele permaneceu como figurativo até 69. Daí que ele muda a chave. Mas a questão, ele permaneceu no Brasil por um aspecto meio pitoresco assim da nossa cultura. A bagagem ficou presa em Santos, né, durante 2 anos, né? Então, como até hoje as coisas ficam nos portos, né? Hoje ficam as compras da internet da China. Ficam lá. É taxado. Ambulância, coisas do governo ficam lá, de hospital, imagina. E ele teve esse problema. Os quadros deles ficaram, então... Um lote ficou em Santos. Ele trouxe um container. E a esposa dele, na época, ela veio para cá 1 ano depois também, né? E trouxe mais coisas. Mas eu acho que ele não reclamou de ficar, porque São Paulo, em 1953, 54, deveria ser uma cidade pujante, impressionante, uma cidade internacional mesmo, né? Inclusive, muita gente que veio do pós-guerra e se identificava como paulistano, não como europeu. Uma senhora... Tinha uma arquitetura... internacional, bonita, imagina, né? Impressionante. Uma cena São Paulo é uma cultural cidade que recebe muitas colônias também de imigrantes, né? Foi, mas esse pessoal que veio no pós-guerra, eu lembro da dona Gunda Bai, mãe do Ivo Bai Müller, dizia que nas festas você encontrava gente de todas as procedências europeias, que não se identificavam com essa procedência, eles se identificavam como paulistas, ou paulistanos. Eles queriam negar um passado, né? Foi muito pesado, né, o que aconteceu. E daí ele cansado um pouco da cidade grande, ele indagou ao zelador do prédio dele se ele tinha alguma sugestão de um lugar que ele pudesse ter uma vida mais pacata, trabalhar mais. E o zelador indicou a cidade dele, que era Tatuí. Né? E o pai se mudou por conta dessa indicação, né, prosaica, assim, do município. Você foi para lá e passou alguns anos em Tatuí. E parece que ele gostou bastante da cidade e tal. Mas saiu um pouquinho da cena. Né? No Brasil, é impressionante como as coisas acontecem quando as pessoas estão no lugar. Né? Muito diferente do contexto europeu, em que você tinha um Picasso morando no interior e continuava sendo. Aqui tem muito da celebração da pessoa. Né? Então ele saiu da cena de São Paulo, que eu tenho que até frisar aqui que ele tinha uma convivência, um contato, mas com a elite intelectual do leste europeu. Né? Principalmente porque o ideário estético já havia se alterado em função da segunda Bienal. Você tinha uma predominância do abstracionismo. Isso tem um fundo, hoje em dia, sabe-se, eminentemente político. Né? Isso era patrocinado por Rockefeller, por MoMA, de Nova York, para tirar da linha de frente o realismo socialista. Né? A ideia era eminentemente política mesmo. Né? Quando a gente acha que estavam fazendo uma grande revolução, não, estavam, na verdade, baixando a cabeça para aquilo que se mandava de fora. Até um artigo muito bem escrito por João Villanova Artigas, ele fala que a Bienal de São Paulo é contra os artistas brasileiros. Ele vai falar exatamente dessa postura política norte-americana, de ideário capitalista, da Bienal de São Paulo. A Bienal como serviçal, né, de um projeto político. Né? E é muito interessante isso. Daí, em Tatuí, ele foi descoberto, foi procurado por algumas pessoas de São José, o senhor Jamil Matar e o Lebrão. Estou tentando lembrar o primeiro nome dele, agora não me recordo mais. Mas foi procurado em Tatuí, exatamente, acho que Jamil Matar e Alziro Lebrão, se não me engano, Alziro Lebrão, para dirigir uma escola de belas artes em São José dos Campos,
que seria ligada a, então, à escola de Direito e formaria, assim, com outros cursos, o cerne de uma universidade. Então, em 62, ele já estava em São José dos Campos, montando essa escola de arte, convidando pessoas assim de destaque, né, nessa questão do ensino de arte. De fora? Daqui do Brasil, mas eram de São Paulo, a maior parte. Né? Então, você tinha o meu padrinho, o professor Henrico Schaefer, que era alemão, um grande professor de História da Arte, pesquisador dos holandeses no Brasil, especificamente do Eekhout. Você tinha Colette Pujol, pintora. Você tinha o Van der Wiel na escultura também, a princesa Annie Galitzine. E eles atenderam o convite do seu pai? Do meu pai, sim. Foi uma escola feita com os velhos mestres, né? Pessoas que dominavam o ofício. Essa escola durou de 1962 a 1970. Foi fechada pela ditadura? Mais ou menos, né? Foi durante a ditadura, né? Mas não especificamente porque eles não... Por conta disso. Houve um celema também, porque esse projeto da abstração do concretismo, ele acabou empoderando muita gente, vamos ser sinceros, né? Que não tinha talento, tá? Que é mais fácil você pintar listras e bolinhas do que pintura figurativa, né? Ou seja, tanto que a abstração feita por quem domina pintura, anatomia e tal, é muito superior, né? Os pintores de São Paulo ficaram muito felizes com a segunda Bienal, porque tinha um monte de gente que passava a fazer aula agora, aí não tinha compromisso nenhum com uma arte um pouco mais profunda. Eu estou sendo irônico para falar a verdade, né? Eu lembro do Marcelo Graça, que falava que eu sonho com seres imaginários, bestas. Como que sonham os concretistas? Triângulos, bolinhas? Então, a gente sabe que, lógico, o Mondrian, que é um grande pintor abstracionista, chegou naquilo como uma depuração. Tem uma história para chegar naquilo lá. É diferente que o Zé Malek chega e não desenha um copo, um escorço e acha que consegue fazer grandes coisas, né? Então, houve um movimento em São José que foi muito chato, ligado à Comissão Municipal de Cultura, que hostilizava a Escola de Belas Artes. São velhos, europeus, estrangeiros. Era um movimento também escroto, chamado Brasil Ame ou Deixe. Como se a gente fosse, era meio Policarpo Quaresma, sabe? Quem que é daqui, né? Quem que é daqui, sabe? Então, foram muito desagradáveis, sabe? E realmente criaram situações assim de ofensa mesmo, em vez de conviver, né? Porque a proposta era conviver. Então, foi mais por conta dessas brigas do que por conta de intervenção militar, porque eles não tinham... Eram pessoas cansadas da guerra, eles não queriam saber de enrosco político, eles queriam trabalhar com a beleza, com a arte, né? E assim como a escola de arquitetura, a FAU Veloso, não foi fechada pelos militares, foi fechada exatamente por problemas administrativos. E sabe? depois que fecha a Escola de Belas Artes, ele continua por aqui, por São José, produzindo o quê, assim? Sim, meu pai ficou aqui em 64, 63, ele fica viúvo, né? Depois ele se casa em 65 com minha mãe. E a essa altura, eu nasci em 68. E ele já estava estabelecido, ele tinha ele dava aulas particulares, né? Ele tinha um ateliê. O Zé Guilherme, inclusive, conheceu meu pai. Eu conheci ele na feira da Vila Diana. Exatamente. Você sabia que ele estava na feira, porque ele estava com a boininha. Alto, né? Às vezes com lencinho. É verdade, E com clássica jaleco. estética de pintor, né? E sempre, o pintor. E sempre com a espinha ereta, né? O olhar assim, pra frente. Uma pessoa alta, né? Muito parecido com o seu filho, né? Com o Tito, né? É verdade, parece mesmo, bastante. E ele acabou se identificando com a cidade, ele gostava daqui. São José, somente nos anos 70 e começo de 80, era uma cidade com muita gente de fora, principalmente por conta do CTA, né, do ITA, do INPE. Você tinha muito estrangeiro de fora. As feiras internacionais, né, deve se lembrar disso. Algumas empresas. Né? Várias empresas, né? Ericsson, João. A Philips, né, que era holandesa. Então havia uma circulação muito grande. É uma vida cultural assim, bem interessante também, independente da
da prefeitura e tal, havia galerias de arte. A Galeria do Sol, por exemplo, que durou muito tempo aqui, foi uma galeria assim que eu imagino que algum dia alguém possa escrever sobre ela, ou vocês podem gravar depoimentos sobre a Galeria do Sol, que foi realmente educou as pessoas, uma galeria que educou. Depois houve a Galeria da Malu Gomes, né? Como é que era o nome mesmo? Arte e Uso, a Galeria Arte e Ofício do Laerte Mendes de Oliveira, do Beni Viana, né? São pessoas que a gente tem que... E você da infância aqui com o seu pai, quais são as suas principais memórias? Tanto em termos de arte, do que ele te passava, quanto pela cidade também. Olha, eu tive uma infância incomum para Brasil, para São José dos Campos, né? Porque eu vivia e ajudava meu pai desde que eu me lembro, por gente, desde 2 anos, 3 anos, eu estava no ateliê, passando taxinhas para ele, ajudando a preparar a tela. Esticando tela, ajudando, né? E aquilo para mim era uma coisa muito natural. Tanto que eu, por exemplo, como professor numa escola de arte, muitas vezes eu tenho que me colocar no lugar dos meus alunos, que são heróicos, né? Porque a maior parte deles briga com a família para poder fazer arte. Então eu não sei muito o que é isso, eu tento me colocar no lugar deles, né? E para mim era normal encontrar pessoas e tal. Depois eu percebi que era diferente, né? Porque eu tinha um lastro cultural, assim, posso dizer privilegiado, né? Não quer dizer que nós não éramos ricos, né? Mas a cultura acho que é a maior riqueza, né? Eu lembro de quando eu percebi isso daí, foi uma coisa muito interessante para mim, sabe? Você disse que em termos de bagagem foi enriquecedor, né? Foi, me abriu muitas portas. Inclusive, meu pai tinha uma leitura do Brasil, que era uma leitura feita por alguém de fora, né? Então, é diferente quando você nasce num contexto. Então, ele tinha um encantamento por algumas coisas, uma revolta com outras, né? Mas era uma leitura de mundo. Minha mãe era professora, depois passou a ser diretora de escola pública, né? Estadual. Minha convivência foi mais com ele, porque ele ficava em casa, ele tinha um ateliê em casa, e depois teve ateliê em alguns lugares em São José, mas sempre foram lugares frequentados. Você viajou com ele? Eu viajava às vezes para São Paulo, né, para galerias, exposições, e para o Rio de Janeiro também. E seu pai incorporou muito os hábitos brasileiros? Algumas coisas assim ele gostava muito, né? Gostava bastante, principalmente de mandioca, né? E ele tinha uma coisa assim, porque na Holanda nossa família é muito diferente também. Porque a nossa família desde a minha bisavó, são morenos. Todos os irmãos do meu pai são morenos, né? Meu pai foi o único de 10 irmãos que tinha olho azul. Mas eles tinham uma tez um pouco mais escura e um cabelo escuro. Na Holanda isso é um pé de café num milharal, sabe? Porque todo mundo era loirinho, e de repente eles já eram diferentes lá, né? E aqui no Brasil também era diferente, sabe? Então foi assim uma infância assim que eu agradeço, né? Mas ele tinha uma admiração muito grande pela cultura brasileira, né? Tinha sobretudo por essa questão da leveza, né? Porque na Europa você é muito enquadrado em caixas, né? Você é julgado pela sua origem. E aqui tem uma certa permissividade, tanto faz, né? Se você é peruano, se você é japonês, se você é alemão e tal. Salvo uma questão da tez, né? Da pele, que às vezes é mais por aí. Mas a origem não, né? Não tem, mais pela curiosidade. Então você é alemão, você é francês, belga, o que é isso, né? E quando é que seu pai foi entrando não seria a palavra. Quando seu pai foi para o abstracionismo? Ele foi em 1969. A primeira obra abstrata está na exposição. A exposição tem algumas obras que são realmente importantes. Essa é a primeira abstração. O amigo dele, o arquiteto Luiz Erasmo, aqui de São José, já havia apontado em várias obras que o Luiz Erasmo era abstracionista, né? Ele havia apontado em várias obras figurativas do meu pai, nos fundos, já elementos abstratos. Né? Recortes, Recortes, né? Como você pode ver em algumas situações. Ele tem, o Portinari também tinha isso. Desde no fundo tinha algumas referências
a uma abstração, ou seja, formas que não se reportavam a figuras reconhecíveis. E tentava convencer meu pai dessa mudança. Mas só que essa mudança veio naturalmente. Veio por conta de um episódio da história que foi a chegada do homem à Lua. Que foi realmente muito comentado. Muita gente comprava televisão para ver isso. Né? Foi publicado com assim, muito destaque em toda a mídia. E parece que só teve acho que foi a Gildo Ribeiro, né? Teve um programa que ele, quando estavam noticiando isso daí, que ele conseguiu chamar atenção na época com o assunto estapafúrdio, sabe? Que era a história de um homem grávido, né? Parece que foi só essa deslize na imprensa brasileira, sabe? Mas assim, um sensacionalismo total. Mas voltando à questão mais séria, foi essa mudança. E ele pensou durante como se diz, a divulgação dessa chegada do homem à Lua, ele pensou, nossa, alguma coisa eu tenho que mudar, né? Alguma coisa. E ele passou a fazer abstração. Só que eu convido vocês a verem na exposição que a abstração, para ele, no início, tem uma forte ligação com a realidade figurativa, que é a paisagem. São paisagens decantadas. Né? Tanto que é sempre lugares que você passa, tem uma estrada, tem um caminho, tem alguma coisa acontecendo ali. Talvez uma coisa mais diáfana, né? Não tão descritiva. E isso... Assim, uma série que tem muito movimento, né? São os guaches, né? Que é quase assim, se você está passando de carro num lugar onde tem flores, né? É mais ou menos isso. Ou aquela floresta que aparece, aquelas quase como um vitral, né? A luz por entre os galhos e as folhas. É como se você conseguisse entender, mas não identifica exatamente, né? Exatamente. Na verdade, quando você transpõe uma coisa tridimensional para o bidimensional, já é uma abstração, né? Você convém que aquilo diz alguma coisa, mas não é. São os rótulos que às vezes são bons. São, exatamente. Para explicar, né? Exatamente, são legais. Mas a questão é a seguinte, ele vai depurando isso, os guaches fazem parte dessa depuração, e o guache é uma coisa engraçada, né? Porque, salvo para ilustradores, o guache em artes visuais foi tratado sempre com muito desprezo no Brasil. Tanto que é considerado material de criança. Sim. E ele não entendia por que é material de criança. Tanto que é muito fácil achar guaches bons em saldos, né? Nossa, tem cada guache bom. Pois é, mas se trata com um certo desprezo, né? Ou seja, como se fosse um material menor. Ele não entendia isso. E o guache sempre foi um veículo dele, paralelo à pintura a óleo, que é uma tinta de cobertura. Usava como deve se usar mesmo, né? Espesso e tal. Ele usava muito espátula. Não para o guache, mas para a pintura durante a fase figurativa. Quando ele chega na abstração, ele já muda, que era quase uma escultura, né? Pintura com espátula. Ele vai usar o pincel mesmo, escolhe pincéis de cerdas mais duras, né? Ele quer deixar a marca do pincel, marca do gesto. E a última fase dele, que está na exposição, a fase branca, que mostra assim, a alegria do final da vida, é como se ele fosse... tivesse uma vida invertida, né? Nasceu velho e morreu jovem, né? Um pouco aquele epitáfio do Fernando Sabino, né? Aqui já Fernando Sabino, que nasceu homem e morreu menino, né? Essa foi a trajetória dele, é uma descoberta de uma luz e, sobretudo, uma entrega para a estética japonesa, né? Que a fase branca é totalmente um deleite com essa ideia do vazio e tal. Mas não um vazio. Mostra uma serenidade, pesado, né? acho que é uma iluminação até, mas, viu? Perfeito. Eu acho que ele até discordaria, muita gente fala hoje em dia de poética e tal, ele discordaria dessa definição. Ele fala que construiu uma vida, né? Que a arte, para ele, a pintura e a vida estavam interligados. E é muito importante dizer que ele sempre trabalhou, sempre pintou. E quando ele estava... ele morreu na Sociedade Beneficente Alemã, em São Paulo. Ele pintava guaches lá. O último guache que ele pintou, o enfermeiro dobrou ao meio. Foi uma atitude insensível, né? Eu tenho comigo guardado esse guache. A partir daí ele não pintou mais e morreu. Então o ofício estava ligado com a existência, né?
Muito simbólico. É isso, muito simbólico, né? Bom, olha, a gente já passou dos 30 minutos de papo, Opa. passou voando. Queria saber, Zé, se você tem mais alguma questão. Não, eu acho que queria agradecer a sua presença. Eu que agradeço. E convidar, acho que queria que você fizesse Exatamente. um convite mais explícito para pessoas visitarem essa exposição. Ainda tem Sim. tempo, né? Sim, por favor, vejam essa exposição. Eu falo isso não como um olhar de um filho, mas com um olhar de artista, imparcial nesse aspecto. Realmente é uma grande exposição, uma obra feita com muita intensidade. Esqueçam um pouco de São Paulo, do Rio. Às vezes as exposições que bombam são exposições que estão a serviço do mercado de arte, que é a coisa mais feia, talvez tão próxima ao mercado de órgãos ou de armas, tá? Esqueçam disso, tirem um pouco de gordura e bacon da vida de vocês e venham ver uma exposição de fato que é importante, tá? Perfeito, maravilha. Com esse Obrigado. convite, a gente encerra mais um Talk Mais. Jorge, muito obrigado pela sua presença aqui, por compartilhar tanta coisa também sobre o seu pai e da sua experiência com ele. E obrigado também, Zé, pela participação. Estamos aí. Eu agradeço muito a vocês pelo As portas convite. estão sempre Tudo de bom. abertas, viu? Obrigado, gente. Obrigado a você também que ouviu a gente, acompanhou aqui até o fim desse episódio, mais um de Talk Mais. Esse episódio fica disponível no Spotify, no YouTube e nas demais plataformas de streaming. Até a próxima!